Me conta, como que você se especializou nesses crimes, assim, bárbaros e ao mesmo tempo populares, assim, né? De conhecimento público de todo mundo. Como é que na sua trajetória você foi cair nesse nicho, assim? Foi muito casual. Eu trabalhei durante quase 10 anos como repórter da revista Veja. E aí lá eu cobria muito crime, mas cobria crime do colarinho branco. Tipo, eu cobri muito a Lava Jato na época que as investigações estavam rolando no país todo. Eu cobria a prisão daqueles grandes corruptos do colarinho branco. E aí eu comecei a frequentar a penitenciária lá em Curitiba, e aí a revista me pediu para fazer uma reportagem sobre a Suzane. E ela não era a primeira saidinha dela, acho que 2014, 2015. E aí eu fiz comecei a Suzane não quis dar entrevista, mas mesmo assim isso não impedia que a matéria fosse feita, então eu comecei a entrevistar as pessoas que estavam no entorno dela, principalmente as colegas de cela. Ela cumpria pena na época em Tremembé, e aí a partir do relato dessas mulheres que cumpriam pena junto com a Suzane, eu vi que tinha um material muito rico que daria para fazer um livro. E aí, tipo, 4, 5 anos depois, eu acabei escrevendo o livro, a biografia da Suzane, que é uma biografia não autorizada. E, e você pode escrever uma biografia não autorizada, não tem, Pode, não no tem Brasil problema. pode, já tem jurisprudências, tem decisões do STF de que você pode fazer biografia não autorizada, você não precisa consultar a pessoa. Alguns países não podem, alguns países têm que ter autorização, mas aqui no Brasil não. Ah, é? Inclusive as biografias não autorizadas, ela tem muito valor no mercado. Olha, Tem muito mais valor no mercado editorial do que as biografias autorizadas. Teve uma polêmica, não sei se vocês lembram, o Roberto Carlos conseguiu tirar Isso. uma biografia, É. mas foi a partir daquela celeuma jurídica que se criaram várias jurisprudências dando liberdade para o é. jornalista. E aí, pode E, voltar em circulação a biografia dele ou não? No caso da dele, eu acho que ele fez um acordo. Eu não Entendi. lembro muito bem como foi Acho que não voltou. Eu acho que não voltou. Ele fez um acordo com o escritor. Acho que é Roberto Carlos Sem Limite, uma coisa Eu assim. acho que e, é. e uma dúvida que eu tenho, quando você escreve uma biografia não autorizada, ela entra como uma ficção? Ou não? Não, ela entra como. Ela entra na categoria não ficção. Todos os meus livros são na categoria não ficção. Uma biografia é um livro-reportagem, então ele é feito a partir de pesquisa, de entrevistas, de depoimentos. Eu prefiro que esses assassinos, essas assassinas biografadas, não tenham voz no livro. Tipo, eu tenho que procurá-las por obrigação jornalística. Tipo, estou fazendo um livro, você quer participar? Todas elas disseram que não. A Flor de Lis, depois que o livro foi publicado, ela pediu para ser entrevistada. E aí, nessa ampliação, nessa versão que está no box, que é uma versão ampliada e atualizada, eu acabei colocando uma sim, entrevista você com ela viu. no final do livro, mas ela não interfere, porque o maior problema da participação do biografado nas, nas biografias não autorizadas é que eles acabam interferindo muito, né? Porque o barato da biografia não autorizada não é o que a pessoa está falando dela própria, é o que as pessoas estão falando dela. São as versões, né? São as versões, E, a- exatamente. e, e aí, é dúvida mesmo. Você, é, tudo, tudo você tem um documento. Por exemplo, se a pessoa falar, isso que você está falando de mim é mentira, não tem como, porque pensando juridicamente, Se você me perguntar se tudo que está no livro sobre a Suzane, por exemplo, é é verdade. verdade, Você eu não vou, sabe. não sei. Mas, Porque, por entendi. Porque exemplo, se eu você colheu o for. depoimento de outras pessoas, né? E aí Sim, você também tem sim, que. exatamente. É como as pessoas em tua volta Uhum. veem você. E aí tem tua mãe. Vamos pegar como exemplo a Flor de Lis. A Flor de Lis não participou, mas aí a mãe dela participou. E a mãe dela e a Flor de Lis, elas têm uma rixa, elas têm mais elas têm uma intriga entre elas de coisas não resolvidas no passado. E isso se perpetuou até agora. Então a visão que a mãe tem da própria filha
já não é uma visão positiva. Mas aí a Flor de Lis vai dizer, é verdade, é mentira? Tipo, olha, eu acho que nem tem essa... Sim. Né, é como a tua mãe vê você. Uhum. Agora, você pode não concordar, você pode dizer que ela está falando não é verdade, mas o que o livro não tem, é que geralmente tem em reportagens menores, essas reportagens que a gente lê no jornal, é um outro lado, né? Tipo, por exemplo, a mãe da Flor de Lis diz, não, a minha filha fez isso comigo quando ela era adolescente. E aí eu vou lá na Flor de Lis, olha, tua mãe disse isso. Ela diz, olha, isso não é verdade. Então sai aquele texto. Olha E aí no final vai, olha, ela contesta a informação. Num livro, como ela não participou, ela não quis participar, então ela não teve essa oportunidade de ficar contestando tudo, que eu acho também que fica muito chato, aquele livro cheio de nota de rodapé. No livro do Francisco de Assis, tem, eu acho que uma nota de rodapé que eu achei interessante, porque era uma informação que ele contou em várias conversas que ele teve com psicólogos, em terapias dentro da penitenciária, que ele tinha convivido com o avô e que ele herdou do avô uma maldição, uma força satânica que entrava no corpo dele e fazia com que ele matasse as mulheres dentro do parque. E aí eu fui conversar com a mãe dele e a mãe dele negou. Senão ele nunca nem conviveu com o avô. Isso é um delírio da cabeça dele. Mas o que eu faço? Eu conto toda a história que o Francisco diz, que viveu com o avô, o que ele fazia com o avô, de rituais supostamente satânicos que ele fazia com o avô. Eu conto toda a história, mas aí na nota de rodapé eu coloquei que a mãe dele diz que ele não conviveu com o avô, mas aí é a história dele. Então fica aquelas guerras de versões, assim. Sim. Quando você vai narrar a história, você precisa contar uma história. Então, esse choque de informações, ele não tem que dominar a narrativa. Você conta a história, a versão da pessoa, até porque tem muitas coisas que são de depoimento em tribunal e eles mentem no tribunal, porque eles ficam seguindo estratégia de defesa para tentar pegar uma pena menor. Então você escolhe aquela narrativa, geralmente porque a história é interessante, mas aí você vai colocando os contrapontos, tipo, vai diluindo no livro. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal.